Viu? Beleza. Bora lá, terminando aí essa parte aí, gente. Então, eu perguntei, leia prestando atenção na concordância entre o sujeito e o verbo. Para analisar a redação desse anúncio, siga esse passo. Transcreva a locução verbal que foi utilizada na chamada do anúncio. Quem é a locução verbal? Está faltando. Tá faltando. B. Qual é o sujeito? Já? Qual é o sujeito a que essa locução verbal se refere? As melhores condições de pagamento. Muito bem, as melhores condições de pagamento. Mas já tá que tá, hein? Já 10. Eu quero saber se os outros estão fazendo. A única que dá, que eu consigo ver é aqui, esse que está copiando agora. Estou esperando. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Muito bem. Essa construção é típica da linguagem mais formal ou mais informal. Mais informal. Pronto, mais informal. Porque corresponde a esta, está faltando. É mais informal. Letra D. De acordo com o nível formal indicado pela norma padrão, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Para seguir essas regras, como deveriam ficar a frase? Como deveria ficar a frase? Estão faltando as melhores. Estão faltando as melhores condições de pagamento. Muito bem. Vê se os outros colocam. Já fizeram a D? Sim. Letra E. Qual é a provável razão de o anunciante ter feito a concordância dessa maneira? Por que eles fizeram dessa maneira? Parece mais descontraído. Parece que o anunciante quer reforçar o caráter informal. Muito bem. Quer reforçar o caráter formal. Muito bem. Já. Ah, tá não, os outros, né? Eu já. Falou? Eu já. Um exercício da letra A à letra K. Dá para vocês pegarem isso que eu vou explicar bem direitinho quem é sujeito, quem é o verbo. Vocês estão com o caderninho aí perto de vocês? O livrinho pequeno? Pequeno? Sim. Você vai fazer, Eu tenho um exercício. vai fazer agora ou é para casa? Eu queria fazer agora para eu explicar bem direitinho. Que é de sujeito, porque da outra parte aqui na 167 é aposto e vocativo. O vocativo é aposto, tanto faz, ou vice-versa. Então E não tem esse exercício. Então você espera um pouquinho que eu vou buscar ali, que não tá comigo não. Eu espero. Eu não tenho pressa, não. A minha pressa é com vocês. Porque eu já termino o sujeito, né? Para entrar já na parte de predicado, nas próximas aulas. Ah, professor, voltei. É aqui comigo agora. Já? Já. Na página 36. Será que os outros pegaram? Espera aí, professora, eu vou pegar aqui. Estou esperando, meu amor.
Qual a página? 36. Vou terminar logo esse negócio de sujeito, né? Para quando entrar na parte do predicado. Na 36, tem o sujeito da oração. Eu já expliquei para vocês o que é sujeito simples, composto, subentendido e indeterminado. Só que até nesses tipos de sujeito não teve o sujeito inexistente ainda. Deve ser lá para frente que vai ter. Então, você já sabe que uma oração ou frase verbal é organizada em torno de dois termos: sujeito e predicado. Pegou o livro? Sabe também que é um verbo que ajuda a localizar o sujeito. Qual é a página? Voltei agora. 36, no livrinho pequeno. Na quinta unidade. Pegou, Letícia? Letícia não fala? Localizar o sujeito. Ao fazer referência a ele pela flexão de pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa, e pelo número, singular ou plural. Nas orações a seguir, que trazem informações sobre dinossauros. Circule os verbos, sublinhe com um traço o sujeito e com dois o predicado. Por enquanto, deixa o predicado de lado, porque a gente não está trabalhando o predicado ainda. Estamos trabalhando só o sujeito. Mas que já sublinha o predicado. Então, letra A. O microraptor era um dinossauro bem pequeno. Quem é o sujeito nessa oração? Microraptor. Aí você sublinha só um traço. Quem é o verbo? Pequeno. Não. Não. O verbo era. Era, eu confundi. Era. E um dinossauro bem pequeno é predicado. Tudo que vem depois do verbo é chamado de predicado. E se nós fosse classificar esse sujeito, nós teríamos aí o quê? Um sujeito Sujeito composto. simples. Não. Confundi, né? Simples porque só tem o microraptor. Nós temos um sujeito, se fosse classificado, não está pedindo, eu estou só ensinando e explicando como é. A letra B. Ele vivia na Ásia, entre galhos de árvores. Quem é o sujeito? Ele. Ele. Você vai passar um traço. Quem é o verbo? O verbo. Vivia. Vivia, você vai circular o verbo. E o restante sublinha com dois traços, que é chamado de predicado. Certo? Entendeu? Vocês aí? Os outros. Letra C. Da evolução de pequenos dinossauros carnívoros surgiram as aves. Então, quem é o sujeito aí? Quem é o predicado? Quem é o verbo? O predicado é tudo isso, ó, da evolução de pequenos dinossauros carnívoros. Sublinha aí com dois traços. E surgiu, circula que é e o que vem depois do verbo. As aves é o sujeito. Entendeu? Sim. Sim. Então, a letra D. Teriam evoluído com o tempo. Quem é o sujeito? Aí não tem sujeito. O sujeito aí está oculto, né? Elas teriam evoluído com o tempo. Então, sujeito é oculto. Teriam evoluído. Então, circula aí essa locução verbal. Teria, circula. E com o tempo, que é o sujeito, é dois traços, é o predicado. Não tem sujeito aí, o sujeito está subentendido.
O sujeito, se eu fosse encontrar ele, era elas teriam evoluído com o tempo. Mas se o sujeito é oculto, não estou podendo dizer quem é o sujeito aí. Eu estou só explicando que o sujeito é oculto. Entenderam? É. Os dinossauros se reproduziam por meio de ovos. Quem é o sujeito? Dinossauros. Os dinossauros, o sujeito, se reproduziam. É o verbo, circula, e por meio de ovos é o predicado. Dois traços por meio de ovos. Tá fácil ou tá difícil aí? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos? Cheguei em casa, depois você deu uma olhadinha bem direitinho. Então, a letra F. Faziam ninhos em grandes buracos na terra. Há sujeito nessa oração? Não. Então, Não. Vai circular o verbo fazer, né? Que é faziam, e dois traços no restante da frase, que o restante da frase é chamada de predicado. Tudo que vem depois do verbo é predicado. O sujeito aí está subentendido, está oculto. Então, faziam. Quem faziam? Eles, né? Então, não tem sujeito dessa oração. O sujeito está oculto. Certo? Sujeito oculto é aquele que não aparece na oração, mas está subentendido na desinência do verbo. Pronto? G. Em defesa do ninho, certas fêmeas tomavam contas deles o tempo todo. Quem é o sujeito? fêmeas, eu acho. Certas fêmeas. Se eu pedisse o núcleo, eram fêmeas. Então, em defesa do ninho, é o quê? É um verbo? Em defesa do ninho. Não, o verbo aí é tomavam. Tornavam, né? Tomavam. Hein? Tomavam, não tornavam. Tomavam. E conta deles o tempo todo é o predicado. Tudo que vem depois é o predicado. Em defesa do ninho, certas fêmeas. Então, é sujeito, tudo isso. Certas fêmeas. Letra H. Um achado recente, um achado recente é o Maxa, sei lá esse nome? Deixa que eu Então, falo. vai tu é inglês. O Max Lista. Não, pera, deixa que eu pai. falo. Machacalissaurus do pai. O pai que era o pai dos dinossauros. Né? Então, um achado recente é o sujeito. Um achado recente é o sujeito. E o verbo é. Aí circula o é. E o resto todinho é predicado. Um titanossauro de 13 metros de comprimento. Tudo isso é predicado. Só é sublinhar. Não vai escrever nada, só vai passar um traço. Certo? Letra I. Ele vivia na região de Minas Gerais. Quem é o sujeito? Ele. Ele, né? E vivia é o verbo. Então, na região de Minas Gerais. Se eu fosse classificar esse sujeito, ele era um sujeito simples. Por que ele é um sujeito simples? Porque ele só tem um núcleo, só tem um elemento. Ele vivia na região de Minas Gerais, é o predicado. Letra J. Na queda de um asteroide, uma nuvem de poeira impediu a passagem da luz do sol. Então, da luz do sol é predicado, o verbo é impediu, circula, e uma nuvem de poeira é o sujeito. Sublinharam? Já não vai sujeito ok. Oi? Não tá, né? Já não vai sujeito ok.
Terminaram? Eu nunca achei que não fosse sujeito. O núcleo do sujeito é o próprio sujeito. Esse fato provocou a extinção de vários seres vivos. Então, a extinção de vários seres vivos é dois traços. É o predicado. Provocou é circulando, que é o verbo, e este fato é o sujeito. Se eu fosse classificar, ele era um sujeito simples. E não vou classificar. E não está pedindo para classificar. Terminaram essa parte aí? Oi? Sim. Pera. Não. Estou operando. Tá faltando a letra K. Acá, este fato é sujeito e provocou o verbo circula e o outro com dois traços, a extinção de vários seres vivos. Este fato é o sujeito. Quando terminar, avisem. Já, meus beleza. O 2. Leia o depoimento de uma escritora francesa sobre o papel dos livros na vida dela. Quem lê esse depoimento? Quando eu era criança, Miquel ler. né? Não posso ler agora, não. Quando eu era criança, quando eu era um adolescente, os livros me salvaram. Vá rápido, leia. Quando eu era criança, quando eu era um adolescente, os livros me salvaram do desespero. Aquilo me convenceu de que a cultura era a maior dos valores. Lá no outro lado, letra A. Reescreva o texto na primeira pessoa do plural, como se vários escritores desses juntos esse depoimento. Faça as adaptações necessárias. Como ficaria? Quando nós éramos criança, vai escrever isso. Quando eu era, vai ficar quando nós. Porque eu estou juntando com os dois escritores, Eles. é para reescrever da primeira pessoa do plural, Então, quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, os livros nos salvaram do desespero. Aquilo nos convenceu de que a cultura era o maior dos valores. Reescreva aí a frase. Estão fazendo? Deu Quando branco. nós Quando éramos nós crianças, éramos crianças quando nós éramos adolescentes. Aí o resto da frase. Os livros me salvaram do desespero. Aí o resto da e frase. aqui, ó. Aqui, depois que você terminar de responder. E esse aqui é a tarefa, a outra. Já, meus amores. Não. Posso ler a B? Não. Tá faltando o quê? Tá faltando tudo, professor. Tudo o quê? Quando nós éramos criança, quando nós éramos adolescentes. Tá faltando escrever, tá faltando ler. Vamos ler o B agora. Tá, pode ir pra próxima. A B. No depoimento, a palavra quando se repete duas vezes. Quando diz quando e quando, né? Repete duas vezes. Certamente existiu uma intenção da autora ao construir a declaração dessa maneira. Faça um X nas alternativas. Peraí, professora, eu ainda estou fazendo o A. Misericórdia. Hoje eu estou esperando. Meu microfone não tava ligando, não. E foi. Ele vai ligar aí agora.
Pode terminar essa página, porque já são 12h20. Daqui a pouco o Marcarida manda parar. Ainda vai ler essa parte aqui todinha, então a letra B todinha, ainda tem esse títulozinho para ler. Cachorros ajudaram a derrotar neandertais. Aí você vai ver o que é sujeito simples, o que é sujeito composto, até a letra E. Eu quero fazer essa parte do sujeito toda hoje. E eu vou explicar a prova ainda. Algumas coisas da prova eu vou explicar. Então, deixa eu explicar a prova amanhã, que a prova é amanhã de tarde. Dá para explicar amanhã. Opa, Terminou já? alguém riscou a tela. Já, amém. Já, vamos. Quem lê a letra B, no depoimento... Eu leio. Peraí, qual página mesmo? 37. 37? Letra B. No depoimento, a palavra quando se repete 2 vezes. Já? No depoimento, a palavra quando se repete 2 vezes. Certamente existiu uma intenção da autora ao construir a declaração dessa maneira. Faça um X nas alternativas que possam explicar o uso dessas repetições do depoimento dela. Primeiro pontinho. A escritora não conseguiu organizar bem seu depoimento em relação ao tempo? Não, não é essa, não. Não marca essa. A escritora quis enfatizar momento de sua vida em que se convenceu da importância da cultura dos livros. Terceiro pontinho. A escritora quis mostrar que os livros só foram importantes em 2 períodos da sua vida. Quarto pontinho. A escritora quis mostrar que os livros não foram importantes em outro período de sua vida. Qual alternativa eu marcaria? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Hã? A professora queria ressaltar a importância dos livros. É o primeiro pontinho ou o segundo? Segundo. Segundo, a escritora quis enfatizar momento de sua vida em que se convenceu da importância da cultura dos livros. Então, vai marcar o segundo pontinho. Certo? Vamos lendo isso aí agora. Leia o título e o olho de uma notícia da revista que mostra que não é de hoje que o cão é o melhor amigo do homem. Quem lê aí? Lê aí bem rapidinho. Vai, Thiago. Esses cachorros que ajudam, né? É. Cachorros ajudaram a derrotar Neandertais. Quando seres humanos e cachorros primitivos se uniram na última era glacial, eles criaram um predador invencível. E não sobrou nem Neandertal para contar a história. Reescreva para cada verbo uma locução verbal transcrita desse texto, os respectivos sujeito e número e também classifique do sujeito, classificação do sujeito. Ajudaram a derrotar. Como é que fica? Quem é o sujeito aí, no caso? Cachorro, sujeito, e você vai botar cachorro, aí sujeito. Núcleo do sujeito, cachorro, não é isso? Quem é o sujeito aí? Cachorros. E o núcleo do sujeito, cachorro. O núcleo do sujeito é o próprio sujeito. Esse sujeito é simples, composto ou com determinado ou inexistente. Esse sujeito é um sujeito. Bora, gente. Sujeito é o quê? Simples? Simples, meu filho. Cachorro.
Sujeito simples. Núcleo do sujeito cachorro. Ô, Francisca, deixa eu dar um tempinho aqui. Eu quero Diga. saber quem é que está escrevendo na tela. Eu também queria, mas não estou sabendo, não. E se eu pegar, se aparecer o nome aqui, escrevendo na tela, eu vou cancelar a aula e vou pedir para a diretora ligar para os pais, viu? Pois é. Então, vocês pararem de brincar e prestar atenção à aula. Não converse no Porque isso faz parte da prova. O assunto tem na prova. Então, parem de conversar e preste atenção à professora. Parem de falar no chat. Obrigado. O verbo uniram. Uniram. Seres humanos e cachorros primitivos. Quem é o sujeito aí? Quem é o sujeito, gente? Eita, não estou querendo nada não, viu? Seres humanos e cachorros primitivos. Núcleo do sujeito, seres humanos e cachorros. Quem é o sujeito aí? Seres humanos e cachorros. Então, o sujeito aí é um sujeito simples, composto. Composto, porque tem dois núcleos, tem dois elementos, cachorros e seres humanos. Então, o sujeito aí é composto. Criaram. Como é que eu colocaria aí? Um sujeito para fazer aí. Cachorros ajudam a derrotar, né? Então, como é que fica? Eles criaram. Quem é o sujeito? Hã? Eles criaram. Quem é o sujeito? Eles? Eles. E o núcleo do sujeito é eles. E o sujeito é simples ou composto? Simples. Simples, porque só tem um núcleo, não é isso? Então, eles, sujeito, e núcleo sujeito, eles. E sujeito simples. Sobrou. Né, aí lá no último. Neandertal. Sobrou. Neandertal. Sujeito e núcleo sujeito. Sujeito simples. Sobrou Neandertal. Tem sobrou letra D, Neandertal. Sujeito e núcleo sujeito. Não tem aqui, olha, no texto tem sobrou Neandertal. Então, sobrou é o verbo. Então, Neandertal, sujeito. Núcleo sujeito, Neandertal. E o sujeito é simples. Fizeram? Sim. Contar, letra E, contar. Como é que fica? Quando tem lá no texto, vamos lá no texto, para contar a história, não tem? Lá na última linha do textozinho. Então, contar. Então, quem é o sujeito aí? Contar, nós estamos procurando o sujeito. Então, o sujeito aí é subentendido. É o sujeito, ele contar. Ele, quando ele diz assim, para contar a história. Ele contou a história. Ele, sujeito, ele. Núcleo, sujeito, ele. Sujeito subentendido. Entendeu agora o que é sujeito? Entenderam, minhas belezas? Marromenos. Marromeno. Pois, preste atenção. Agora pare aí um pouquinho que eu vou dar uma explicadazinha aqui já no assunto da prova. Então, a gente trabalhou, já a gente já sabe o que é a frase nominal e o que é a frase verbal. O que são frases nominais? Não possui verbo. Então, as frases que não têm verbos. Frases verbais são as frases com Tem verbo. verbos. Então, se eu colocasse na prova, ou se eu coloquei questões assim, para você identificar frase verbal ou frase nominal. Você vai ver a questão e vai ver o que é frase nominal e verbal. Então, você já sabe
Então, bem sábio já aí nessa parte, né? O que é frase verbal e o que é frase nominal. E o que é um período simples? Período simples é o quê? Período que só tem uma oração. É aquele formado por uma só oração. Período composto. Formado Duas ou mais duas ou mais orações. E o que é oração? Um verbo. É a frase construída em torno de um verbo. Se tem verbo, se na oração só tem um verbo, o período é simples. Se na oração tem 2 verbos, é composto. Se tem 3 verbos, o período é composto. Entendeu? A diferença é só você identificar o que é verbo, para saber o que é período composto e o que é período simples. Beleza? E o que a gente estudou agora? A parte de sujeito oculto também. Foi isso? A gente não encontra ele na oração. Não é isso que a gente trabalhou agora? Se eu digo, teriam evoluído com o tempo. Então, o sujeito designação, o sujeito oculto, teriam. Elas teriam evoluído com o tempo. Eu encontro o verbo... 3 minutos, viu? Quanto? 3. Eu encontro o sujeito na desinência do verbo, não é? 4 minutos, 4 minutos. Beleza. Entendeu, gente? Agora o que é? E o sujeito indeterminado? É aquele que eu não sei quem fez, quem praticou a ação. Não é isso? Sujeito indeterminado Aquele não que está na terceira pessoa plural, né? Se eu digo assaltaram na rua, assaltaram a loja do meu irmão, quem assaltou? E eu sei quem assaltou. Alguém assaltou. Assaltaram, né? Atropelaram o cachorro na rua. Não sei quem atropelou. Alguém atropelou. Então, o sujeito está indeterminado. Então, se eu colocar na questão da prova, vocês saberem o que é o sujeito indeterminado. Vocês podem colocar as frases, todas as frases, e menos uma que não é indeterminada. Vocês vão identificar que não é. Todas são, digamos, que todas sejam indeterminadas, só uma não é. Aí é onde você vai marcar a alternativa que não é. Entendeu? Entenderam agora? Então, isso aí eu já estou explicando da prova, tá certo? Professor, se me dá licença, eu vou no banheiro. Quem? Se me dá licença, eu vou no banheiro. Tu vai ao banheiro, é? Sim. Pois vá, só falta 3 minutos para a aula acabar. Outra questão da prova, outro assunto que eu botei também, as conjunções coordenadas. A gente trabalhou no livro de vocês, a gente fez exercício no livro das conjunções coordenadas, da página 102 à página 104. Estão lembrados? As conjunções coordenadas que a gente trabalhou? Sim. 102 a 104. Então, quais são as conjunções coordenadas? Como é que podem ser as conjunções coordenadas? Hein? Quem sabe dizer? A 102 a 104. E na 104 tem um exercício bem grande de conjunção, viu? Para vocês conhecerem elas. Da 102 a 104. Na 102 é a explicação que eu expliquei, o período composto, em relação à posição entre as orações. Expliquei tudinho. Aí fiz os questionamentos aqui na página 103 e na página 104 tem um exercício enorme, do 2 até o 4, para vocês fazerem. Vocês fizeram comigo, entendeu? Então, as conjunções coordenadas podem ser coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Na questão da prova, eu coloquei para vocês identificar a conjunção na frase. Vocês vão saber qual é a conjunção que está lá na frase, para vocês saberem colocar. Entendeu? Estude bem muito as conjunções coordenadas, que tem questão na prova também. Entendeu? E a outra questão também, que foram as figuras de linguagem que a gente foi. Voltei. Voltou? Então, Jada, eu estava explicando as conjunções coordenadas. Quais são as conjunções coordenadas? Na página 104 tem um exercício enorme para vocês fazerem. Vocês já fizeram. No livro grande. Grande? Vocês já fizeram. Eu estou explicando que é o assunto da prova. Estou voltando às questões. Entendeu? Você passou isso antes de Meu maio? filho, eu estou explicando que eu coloquei na prova e vocês vão ter que estudar de hoje para amanhã.
Para vocês saberem da questão da prova, qual é a conjunção coordenada que está lá nas questões. Ah, Entendeu? Entendeu agora? Tá. Pronto. Aqui na 104 tem o exercício do 4 e tem o 5 também, para vocês identificar elas. Vocês estudando por aqui, vai dar para responder ela da prova. Entendeu? Ok, Quando for amanhã, Francisca. quando for amanhã, eu vou explicar as figuras de linguagem que tem na prova também, viu? Fácil. Vou organizar. Então, até amanhã, pessoal. Se Deus quiser. Deus quiser. Boa tarde. Oi, Jade. Boa tarde e bom almoço para vocês. Oi. Hoje é o que mesmo? Hoje é prova de redação, viu? Ok. E amanhã de português. Isso, amanhã é eu ainda dou português. uma revisada. Tá bom? Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Vai Francisca. estar uma água. Até amanhã. Beleza? Tchau, beijo. Beijo, tchau. Até amanhã. Ó, Tchau. Jade, dando um beijo pra tu aí, ó. É o Eu fã, também, Jade. Jade, te amo. Jade é o fã, Francisca é fã de Jade. Eu amo vocês, tudinho. Todos. Tchau, gente. Não tem- Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom almoço.